Então vamos lá. Aqui eu vou entrar na tabela usuários do banco de dados, tá? E aqui estão os usuários para que vocês possam fazer o acesso. Eu já mostrei ali que o administrador é esse, admin sem 1, 2, 3, não vou mudar isso, vou manter dessa forma aqui mesmo, só vou quando eu hospedar o meu projeto restringir que vocês possam alterar aqui, tá? Porque senão depois outros usuários não conseguem aí acessar esse meu projeto para testar. Então eu vou restringir a alteração ali, mas isso eu faço no meu lá e não vem ao caso aqui agora. Ele está demorando muito aqui dentro do meu servidor. Não sei por que está acontecendo isso, mas daqui a pouco pode ser que eu reinicie ele novamente para poder ver. Mas vamos dar sequência lá. Então esse é o único problema que deu, tá? Quando eu migrei da versão 7 para 8, conforme vocês estão vendo. Porque se eu tentar inserir um novo aqui, tudo vai funcionar, exceto isso. Edição, deleção, listagem, como já está listando. Então vamos lá. Vamos primeiro para o painel admin, para nós podermos ajustar essa informação. Tá? Dentro do painel admin, ele tem esse funcionários.php. Tá? Aqui o arquivo, funcionários.php, que foi esse primeiro que eu entrei. Em funcionários.php, ele vai ter uma modal aqui abaixo, aonde nós temos a inserção do funcionário, né? Com nome, com CPF, com telefone, com endereço e, por último, com cargo. E aqui dentro dessa instrução de cargo, ele seleciona todos os cargos e faz a listagem dele. Aonde está o projeto? Aonde está o problema? O problema, aqui a única coisa que nós teremos que fazer é substituir o count pelo MySQLi num host. Tá? Que vai funcionar perfeitamente aqui, para que nós possamos então buscar a quantidade de linhas, né, que existem dentro aqui desse resultado que ele trouxe. E aí ele vai percorrer toda aquela quantidade de linhas inserindo os dados. A única modificação então no código é substituir o count pelo MySQLi num host. Eu vou atualizar aqui novamente e vamos ver se ele já está buscando essa quantidade ali de cargos, tá vendo? Ó, quando eu clicar aqui eu já consigo visualizar quais são esses cargos para poder selecionar. Essa questão que ele está dando aqui do funcionário com o acento, provavelmente aqui dentro, é porque quando eu criei esses cargos, né, é questão de codificação no banco. Então, quando eu tiro, exporto, importo, pode acontecer isso, tá? Dele dar problema na acentuação, dependendo da codificação que estava antes. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem é fazer o seguinte. Vem aqui onde está escrita a palavra que está com erro, ó, vai em editar e edita ela da forma correta. Funcionário. E salva novamente. Que aí ela entra no banco de dados agora da forma correta. Tá vendo? E aí você não vai ter problema nenhum quando você criar um novo funcionário. Vamos testar aqui para ver se já está tudo funcionando, ó. Vou colocar aqui, ó, funcionário teste, vou colocar um CPF qualquer para ele, vou colocar um telefone, tudo já está com máscara, então mais fácil para nós. Vou colocar um endereço e vou deixar ele como funcionário. Ó. Então ele já entra certinho, já vai funcionar tudo perfeitamente lá, já está com acento, maravilha. Aqui tem alguns que estão com erro, ó, que é a Marcela e o Marcos. Deixa eu ver se eu consigo editar. E ele está me dando um probleminha na edição, ó. Não lembro disso aqui. Então vamos fazer o seguinte. Não lembro de ter alterado, né, isso aqui. Então vamos verificar onde está esse problema. A edição ela funciona da seguinte forma. Quando eu clico aqui, ó, em editar, vamos primeiro na tabela. Vamos olhar essas referências dele. Deixa eu ver se são em todos os formulários, né, primeiramente. Não, porque eu acabei de editar o cargo. Ó, o usuário também está dando. Então, ele não está permitindo editar funcionário nem usuário. No cargo, tranquilo. Talvez ele não esteja permitindo editar os elementos que estão com aquele erro. Por quê? Bem lembrado aqui, ó. Porque eu tenho em funcionários, né? Quando eu montei esse sistema, eu fazia duas modais. Hoje em dia já não é muito interessante isso mais, tá? Aqui você pode fazer uma modal só e recuperar os dados para ela. Mas eu fazia a modal aqui, exemplo, que é a modal de cadastrar, e fazia a modal de editar. Aquela aqui embaixo, ó. Então, se eu alterei o count aqui para MySQLi num host naquela, a mesma coisa eu tenho que fazer aqui. Então, MySQLi num host. São duas referências a serem alteradas e não uma. Tá? Vamos ver se é só esse problema mesmo. Volto em funcionários, vou clicar em editar de novo e agora já está funcionando. Tá vendo? Então, era justamente por conta daquele mesmo problema que aqui não estava. E aqui é funcionário. Então, eu só vou alterar e salvar, porque o acento
ficou errado na codificação, tá vendo? E aí você precisa editar isso aí. É muito comum o problema de codificação quando você tem uma codificação de um banco de dados e passa para o outro. Eu até aconselho, às vezes, se você for fazer isso, recadastrar as informações, tá? Ou editar conforme eu estou fazendo aqui, ó, para não ter nenhum problema na acentuação. Então tá feito, mas essa mesma configuração que eu fiz em funcionários, eu estou vendo que também vai ser necessário fazer em usuário. Por quê? Porque o usuário é relacionado com o funcionário. E aí, como ele tem essa relação, ele vai ter o campo que eu tenho que alterar. Então já deu para vocês entenderem qual é o parâmetro aqui que não funciona, né? Que funcionava no 7.0, mas não está funcionando no 8, tá? O count até existe no 8, mas ele tem uma forma diferente de ser aplicada. Se fosse PDO, não tinha nada a ser alterado, mas como no projeto eu utilizei MySQLi, eu preciso de fazer essa adaptação.